Boa noite a todos. Hoje, 11 de junho de 2026, estamos iniciando mais um estudo do livro dos Espíritos. Tudo este organizado, promovido pela Cidade Espírita, Obrigado do Senhor de Curitiba, Paraná. Sempre comentamos no início, para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que nos acompanham pela primeira vez, que esses estudos eles são transmitidos aos vivos, às sextas-feiras, às 19 horas, horário Brasil, Brasília, né? E aquelas pessoas que quiserem participar conosco ao vivo, podem entrar no nosso site, www.senhor.org.br. Lá encontrarão o caminho para fazer inscrições e receber o link para participar conosco. Todos são bem-vindos. E também no site encontrarão as playlists dos estudos anteriores. Sempre lembrando que esse estudo sequencial, nós estamos na sequência 2025 e 2026. E lá também encontrarão o link do estudo outros estudos que a casa promove, estudo da Revista Espírita e outro material aí, de estudo para aquelas pessoas que gostam de estudar a doutrina espírita. O estudo de hoje, nessa sequência, como eu disse, 2025 e 2026, estamos no estudo 36. E hoje nós vamos abordar as questões 456 a 472. As pessoas que quiserem acompanhar depois ou quiserem rever o estudo, basta seguir a sequência. Eu coloquei pelo número das questões, porque pode ser pelo livro ou pelo PDF, que a pessoa consegue se localizar, é mais fácil. E nesse estudo de hoje, nós estamos na segunda parte do livro do Espírito. Nós estamos agora no capítulo 9, e no estudo nesse capítulo, né, fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E nós vamos ver aí na faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, influência oculta dos espíritos, nossos pensamentos e atos. Esses seriam os temas que estudaremos hoje. Esse capítulo é bem interessante, porque todos nós, né, tem essa curiosidade, né, dos espíritos, dessa intervenção, né, dos espíritos, do mundo corporal, como que se atua. Então, nesse capítulo, nós vamos ter possibilidade de compreender um pouquinho isso, como tudo isso funciona. Né? Primeiro tópico, né? Faculdades que têm o espírito de penetrar nossos pensamentos. 456, questão. Vêm os espíritos, tudo o que fazemos? Olha que pergunta, hein? Podem ver, porque constantemente vos rodeiam. Podem. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupa com o que lhes é indiferente. Isso é até natural, essa resposta, porque aqui no mundo terreno está bem assim, né? Se você chega num lugar, a tua vista, onde a tua vista alcança, a tua extra, você está vendo, você pode estar numa festa, estar num ambiente onde tem muitas pessoas, mas você vai só ver, você vai prestar atenção, né? Vai gravar aquilo que realmente te interessa. E assim também no mundo espiritual. Eles têm essa capacidade, mas eles vão só dar atenção naquilo que realmente chama a atenção deles, né? Não tem interesse deles. Aí entra o. Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Aí entra a questão do padrão vibratório. Eles não, ouvir, no meu entender, não é só ouvir, enxergar, mas se aproximar, né? Quando for o caso
caso interagir, mas dele perceber a qualidade do padrão vibratório para entrar em sintonia, né? Para então agir de um jeito ou de outro. Aí cabe, eu acho que cabe aí essa que nós vimos na outra vez, né? Assim, com certeza. Inclusive, eu posso ter questões, ele vai aprofundando mais isso, mas a primeira pergunta era meio direta, né? Se ele tem essa capacidade. Então, claro, aí vai entrar, aí vai entrar naquela outra parte ali. Ele vai se ocupar com aquilo que ele que tem interesse dele, cada um pode ver aquilo que dá atenção. Então, aí sim que entra as questões das vibrações. Ele pode ver, né? Espíritos, os encarnados, né? Porque os espíritos, nós somos encarnados, os espíritos mais inferiores podem nos ver ali, né? Mas não ver pelo olho, é ver pela alma. Mas ele vai chamar atenção aquilo que realmente você falou, que é aquelas situações que tem interesse dele, né? Isso se vira para o interesse dele. Caso contrário, não vai dar, vai ser diferente. Ele não vai nem, vai passar batido, ele vai ver exatamente aquilo que combina, né? As suas, nem você disse, as questões políticas, interesse. E aqui começa a ficar um pouquinho mais profundo, né? Porque uma coisa é você ver, né? Você tira pela alma, você vê ali o ambiente. Agora, a 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Olha, já é um pouquinho diferente, né? É uma coisa você chegar no ambiente, tá vendo as pessoas ali, tá vendo os outros espíritos, os encarnados aqui e tal. Agora, olha a pergunta, ó, e olha a resposta. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar ao amigo. Nem os atos, nem os pensamentos, se eles podem dissimular. Olha, gente, cuidado com o que pensamos. Né? Muitas vezes a pessoa está no ambiente, achando que os seus pensamentos não estão sendo percebidos e desejando mal, fazendo, né? Pensamentos aí inapropriados. E olha essa resposta. E olha a questão lá. Assim mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais oculto, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Aí vem aquela questão, assim, que daí uma pessoa manda matar ou mata uma pessoa, um inimigo e tal, uma coisa assim, achando que vai ficar livre, né? Olha que a resposta. Se esse espírito, esse que encarnou, ele também tem uma coisa tão forte, que aí o que vai acontecer? Vai piorar essa relação, né? Vai se juntar aos outros e vai ficar próximo de você. E aí também pode entrar aquele conceito de manada, né? É. O cara está num ambiente, ou numa festa, uma festa boa, legal, bacana, tá? Agora tem também os outros ambientes, né? Onde envolve muito mais álcool e droga, e também jogos, né? Estádio. Aquele desejo lá de, sei lá, aquele ambiente de jogo, né? Até mesmo jogo não de esporte, mas o jogo mesmo de carteado, enfim. E que também aí tem aquele exército, né? Como ele disse aqui, né? Uma multidão de padrão inferior aí a nos conduzir praticamente, né? Se não tiver legal. Inclusive tem um estudo que fala sobre essa questão aí do efeito manada, né? Esse tumulto. E se depois que, digamos assim, que disparou a manada, ninguém consegue controlar, porque todo mundo vai, né? Porque aqueles que estão na caminhão de vibração, intuído por essa quantidade de espíritos que estão ali querendo, provocando aquilo, aí a pessoa que está no meio vai junto, vai tudo, vai, né? E aí acontece esses grandes estragos aí que fazem essas multidões que saem quebrando tudo, fazendo tudo, essas agarras, essas coisas assim. Tem algumas áreas da psicologia que estudam só isso, que diz que a polícia, às vezes, tentam não deixar acontecer isso, porque depois que acontece,
difícil de você parar tudo isso. E tem tudo isso aqui que está dizendo esse texto, né? Tem toda essa influência desses nossos amigos espirituais que estão junto ali, que param tudo isso, né? Incentivam tudo isso, aí complica as coisas. Né? 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Aqui é interessante. Ó. Depende. Né? Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam, e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios é com nós dos vossos reveses e procura ajudar. Né? Por aí, né? Agora, vamos entrar aqui na influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Esta aqui é uma questão bem interessante. Muitas pessoas interpretam isso de uma maneira um pouquinho até... utilizam isso para justificar algumas coisas, que é a 459. Ó. Influi nos espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Olha a resposta. Muito mais do que imaginais. Influi de tal ponto que ordinários são eles que vos dirigem. Aí, assim, aqui eu já ouvi alguns comentários de algumas pessoas, e aqui as pessoas querem, e ela aí utiliza isso como desculpa, né? Ah, mas foi os espíritos, ele terceiriza do outro lado, né? Porque ela é muito mais. Foi então ponto que o ordinário que eles vão dizer, que eu estava dirigido pelos espíritos, você terceiriza, né? Agora, a culpa é sua, porque você que está deixando entrar para essa sintonia, e aí entra o que o Eduardo falou no começo lá, né? Você que está entrando nessas vibrações aí desses estados espirituais, que a tua atitude está deixando se levar por eles, né? Mas as pessoas, às vezes, confundem isso e começam a querer arrumar desculpa de dizer que, não, foi. A culpa foi dos espíritos que estavam me influindo, né? Nossa. Isso é bem comum nesses crimes, né? Que o cara fala assim, não, eu vi uma voz que me disse que era para roubar, fazer o mal de qualquer forma, enfim. E chega a ser hilário, né? O cara chega. De voz, né? Mas a gente já ouviu muito isso, né? O que foi, né? Foi um sistema, foi possuído. E foi, não consegui colocar, não conseguiu, você não quis. (460) Depar com os pensamentos que nos são próprios, outros haverás que não sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem há um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos, os nossos. Daí a incerteza em que vos vejo, é que tende em vós duas ideias a ser combatida. 461. Interessante, né, com o Kardec, né, ele vai buscando melhor, né, pô, respondeu isso, agora vamos, ó, 461. Como havemos distinguir os pensamentos que não são próprios dos que são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer esta distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazer. Não fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Aí vai cair naquilo que nós falamos, né? Quer buscar arrumar desculpa, que foi feito. Não, é bom que você não sabe mesmo. Né? Você tem que entender que você está no comando, você tem o direito. Então, para que você ficar também querendo, né? Se for bom, vamos seguir em frente, né? Se for mal também, vamos buscar a responsabilidade nossa também, né?
462. É sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes, né, de gênio, tiram suas ideias? Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras, muitas lhes são sugeridas por espíritos que julgam capazes de compreendê-las e dignas de vulgarizá-las. Quando tais homens não acham em si mesmos, apelam à inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Então, isso aqui eu vou tirar de experiência própria, acho que eu até comentei sobre isso na questão. Já aconteceu algumas vezes que eu estava em estudos, quando eu estava magnetismo, estava. E aí você começa a pesquisar, né? Estuda, estuda, buscando aqui, buscando ali para ter uma resposta de algumas questões que foram colocadas. E acontece comigo constantemente, inclusive consultando até aqui o próprio livro dos Espíritos. E aí eu vou estudando e tal, aí às vezes à noite, aí no outro dia, vem como assim, vai de pegar um livro, né? E aí você vai lá, abre o livro e encontra exatamente aquilo que você estava procurando, né? Então, você coloca. Quer dizer, mas é eu que busquei, né? Aí vem a expressão. É como se fosse uma invocação. Puxa, eu precisava resolver isso. Aí quando você vê, está na tua mão. Né? E assim com outras questões, né? Que às vezes que a gente está procurando tanta resposta, aí você, só que você tem que estar procurando, está buscando, está querendo conhecimento. Outra vez eu estava estudando um tema, acho que era sobre a questão mesmo de sonambulismo, lá, de desenvolvimento, coisa assim. E aí o colega meu, conhecido, chegou no grupo assim e falou assim, poxa, Pereira, eu passei lá no sebo lá, eu vi esse livro aqui, eu achei que você ia gostar dele, abri o livro, é de outro autor, mas, puxa, falava tudo aquele tema que eu estava buscando a resposta. Então, essa é uma coisa bem interessante, né, da gente saber que essas coisas acontecem realmente, quando a gente busca, né? Quando a gente, né? E também aqui pode ser pelo lado negativo também, né, que as pessoas que buscam fazer as coisas erradas, mal, também vai ter essas inspirações, essas ideias, né, para fazer essas coisas aí, né, que planejam. E o Kardec comenta, se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus não houvera proporcionado os meios de conseguirmos com os que concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando a coisa conserva e precisa, é que convém que assim aconteça. 463. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso? É exato. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom aquele que atende às boas inspirações. Né? Ele antes. Você está querendo fazer uma coisa boa, certo? Agora, se você está para o outro lado também, aí vai ser o contrário. Né? 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Olha que resposta, hein? Estudai o caso. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete a vós discernir. Estudai o caso. E é isso que não fazemos muitas vezes. 465. Com que fim os espíritos perfeitos os induzem ao mal? Para que sofrais com eles, como eles. Ó, é isso que diminui o sofrimento? Não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja felicidade.
B. De que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada. 466. Que permite Deus que os espíritos nos excitem ao alto? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espíritos que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que, sobre ti, a tua influência más é que as atrai, desejando o mal. Porquanto, os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticar. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se forem propensos ao assassínio, terás em torno de si uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te secarão, esforçando-se para te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa o Senhor, dos teus atos. Então não adianta nós botar desculpa, não. Nós que temos aí poder e a nossa vontade tem que. Só nós compete isso. Escolhas. O Kardec comenta. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que exercem sobre nós. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-los ao mal? Olha a pergunta. Né? Pode o homem eximir-se da influência? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelo seu desejo, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. 468. Eles renunciam à sua tentativa aos espíritos por influência. A vontade do homem repele? O que querias que fizesse? Quando nada consegue, abandona o campo. Entretanto, ficam à suspeita de um movimento propício, como um gato que tocaia honra. Olha isso. 469. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repeliríeis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai
especialmente os que vos exaltam o orgulho, pois que estes vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. (470). Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procede desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhe alguma responsabilidade? Essa também é uma pergunta e uma resposta bem interessante. Ó. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que eu faço, falo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir que ele assim proceda, palavra complementar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete, pois, foi repelido. Profunda essa resposta, né? Porque muita gente fala assim, não, porque esse espírito estava agindo sob missão para nos testar, para testar fulano, né? Testar mal, né? A permissão, né, pode permitir, por causa da nossa situação, da nossa maneira de permitir que aconteça, mas não que foi uma missão daquele espírito fazer isso. 471. Experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou de íntima satisfação, sem que ele conhecemos a causa. Devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente entrais com os espíritos ou da que com eles tivestes durante o sonho. (472). Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, inferindo-vos malgrado vosso para aquilo que cobiçaram. Assim, por exemplo, encontra um homem que no seu caminho, assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penseis que tenha sido os espíritos que apontaram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros sugerem a de restituir o dinheiro a seu legítimo dono. Ou mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, hoje nós paramos por aqui, que vamos entrar no outro tema dos processos e outras questões, né? Então, a partir de agora, fica aberto aí aos nossos questionamentos. Um tema bem interessante aí para nós conversarmos, né? Está aberto aí, ó. Questionamento. Boa noite. Opa, desculpe, Paulo. Pode falar. Fala, Carmen. Boa noite a todos, primeiro, né? Então, assim, uma dúvida. Os espíritos influenciam, mas o espírito da gente, né, do nosso corpo,
ele já vem com um determinado caráter, não sei se é caráter, um determinado, por exemplo, uma pessoa, um ladrão, um assassino, ou um viciado, ou, ou seja lá qual for o mal que faz. Ele já vem com isso, com um pouco disso, né? Ou um espírito pode levar ele a fazer isso. Bom, eu acho que o texto deixa bem claro. Os espíritos podem influenciar, sim. Se aquela pessoa continuar, olha, ele pode influenciar. Mas, de novo, não vai pensar que que não, senão vai acontecer. A primeira resposta por questão de colocar aquilo, porque nós temos o hábito de terceirizar. Dizer, que foi o espírito que veio aqui que levou ele a fazer aquilo. Não. O espírito potencializou ele, aproveitou da situação dele e induziu a ele. Impressionante. Mas foi ele. Porque senão vai ficar sempre aquela jogada. Mas ele era assim, mas aí o espírito chegou lá e foi influenciou a culpa do espírito. Claro que o espírito tem responsabilidade, sim, de conhecer o ato. Mas é como se diz o texto ali. Cabe a cada um de nós assumirmos aí a nossa responsabilidade no sentido de buscar mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento e atrair os bons para seguir o bom caminho. Claro que se os espíritos veem essa oportunidade daquela pessoa que tem ainda essa predisposição, essa tendência do mal ainda que não evoluiu, potencializada, ele vai aproximar e vai induzir esse espírito. Claro, o espírito tem responsabilidade que fez, mas todos nós temos a força de resistir ao mal, tanto é que o texto deixa bem claro isso. E também, aí diz, o texto também diz bem claro ali, que sempre tem o outro lado induzindo a não fazer. Então, a escolha foi sua. O livre-arbítrio foi tua, da pessoa, né, que está naquela situação de escolher. Então, eu já vi essa comentário que você colocou, eu já comentei bem no início, questão de colocar isso, porque eu já vi isso aí muitas e muitas vezes, as pessoas falando isso. Mas a culpa não foi dele. Claro que existe todo digamos assim, um atenuante aí que foi, né, que deixa que ele se levar mais. Cabe a cada um ficar, né? E aí, por isso que sempre tem amigos espirituais próximos também buscando orientá-lo para que ele não faça isso. Agora, se ele fez, fazer o quê, né? É aquela história, né, Carmen? Ninguém vem para ser ladrão, ninguém vem para ser assassino, ninguém vem para ser traficante, enfim, fazer o mal, no modo geral. Existem as oportunidades. Se esse espírito ainda encarnado ainda não tem um padrão moral desenvolvido, né, que pode ser até uma pessoa muito inteligente, mas não tem um padrão moral desenvolvido, ele pode ficar suscetível a essas influências devido a esse baixo padrão moral, né? Então ele vai cometer os delitos, seja qual for. E aí, e talvez até repetidamente e crescentemente, né? Primeiro roubou um celular, vamos dizer, uma bicicleta, depois acabou no tráfico, por exemplo, e depois o homicídio. Mas não porque ele veio para isso, ele não veio, ele veio para... Nós estamos no aprendizado, ele ainda não desenvolveu a parte moral o suficiente para acompanhar aquilo que, inclusive, que a maioria da população deseja, né? Nós estamos aí num processo, você vê, um país que tem 250 milhões, vamos arredondar essa conta, de população, tem 500 mil encarcerados. Então, é muito pouco, né? Quem está fazendo mal, embora o mal cresce aos nossos olhos, né? Ele é uma pequena parcela que está insistindo ainda em não evoluir, né? Essa é a mesma questão de querer culpar a, a sociedade, o meio do criminoso. Não estou dizendo que isso não influi, claro, mas é muito fácil sair, né? Eu fui assim porque ninguém me deu oportunidade, ninguém fez nada. Né? Mas quantas oportunidades não tem por aí?
quantas pessoas não tem buscando ajudar? Então, se ele cometeu aquilo, né, que o Eduardo falou, é porque ele ainda tinha essa predisposição e deixou se levar para a sintonia. Mas sempre, sempre, quando a gente vem aqui no mundo espiritual, quando a gente reencarnamos, sempre o objetivo nosso é receber essas cutucões, oportunidades. Sempre vai ter alguma coisa cutucando a ele a não fazer aquilo. A gente sabe disso, né? As pessoas às vezes chegam e falam para a pessoa, olha, tem que mudar, tem que cuidar. Sempre vai ter, né? As próprias religiões, aí, a filosofia espírita também tem esse papel também nisso, né? Então, sempre vai ter isso, né? É claro que se ele ainda está naquela impregnado ainda no livro ainda que não consegue compreender, ele vai aproveitar isso para atrair acreditar espirituais e vai continuar nos seus atos de delitos aí, mas até chegar o momento que ele vai ter que refletir sobre tudo isso. Mas é interessante, por exemplo, assim, a gente escuta muito, né, às vezes até presencia. Ah, fulano, Beltrano, é uma pessoa boa, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa é, que só faz o bem e tal. Mas, um exemplo, tem um vício que só está fazendo mal a ela mesma, né? Daí, assim, como que a gente pode classificar isso? Como que a gente pode explicar isso? Se tem todo um lado bom e tem esse pontinho que atrapalha, mas atrapalha só ela, só a pessoa mesmo. Conversa, né? Conversar, orientar mais. Só que assim, às vezes a gente fala assim, puxa, aquela pessoa é tão boa. Você está vendo ali um retrato daquilo que ela está demonstrando. Mas será que, né? Será que realmente ela é aquilo que ela está apresentando, né? Quem somos nós para julgar isso? E com nós, como espírito, nós sabemos que ela traz, e como todos nós trazemos, imperfeições de outras vidas, né? De outras questões ainda que nós não superamos. Então, aí a filosofia espírita é muito rica nesse sentido, que é o dito diálogo fraterno, onde se conversa. Hoje existem essas áreas aí de psicologia também para ajudar essa pessoa a sair disso, né? Mas às vezes é difícil você dizer assim, puxa, aquela pessoa é tão boazinha, você vai ver aquele retrato, tudo bem, mas que nem aqui os espíritos vê os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Quem somos nós para saber o que está acontecendo na cabeça dela? Podemos buscar ajudar, né? Mas despertar nela uma mudança, uma questão, assim, através do diálogo fraterno, conversa, mas cada um vai ter que mais cedo ou mais tarde, vai ter que mudar, né? Ela está passando por aquela experiência porque ela ainda não dominou completamente, né? Com o espírito, todas as suas uma tendência. E provavelmente isso, você está demonstrando agora, trouxe de outras experiências, né, reencarnatórias. Né? Nessa ela veio com muito mais virtude, mais outras coisas, mas ainda traz algumas coisas ainda que às vezes se afloram, né? E se apresentam ali, porque é ali que tem que ser trabalhado isso. Mas nós podemos fazer isso mesmo, orientar, conversar, colocar mais. Cada um vai ter que. Aquela história, né? O moral não está bem desenvolvido, né? Pessoas inteligentes, bons profissionais. Recentemente teve aquele caso, aquele piloto que fazia pedofilia, né? Um cara bem quisto no ambiente de trabalho, um cara já de alguma idade, e um dos crimes mais perversos que tem no nosso mundo, né? E ele acabou sendo preso e tal. Mas, você vê, uma pessoa que aparentemente, dentro do círculo profissional, tinha boas amizades, tudo legal, a vida era bacana, piloto de avião comercial, quer dizer, uma responsabilidade muito grande, pessoa inteligente, e, por outro lado, um deslize desse. Né? Absurdo, por sinal. Agora, sem querer julgar, né? Mas uma coisa não é exatamente ligada à outra, é a mesma proporção. Né? Moral e inteligência são duas coisas distintas. E aí,
as pessoas às vezes insistem em continuar nos deslizes, né, nos equívocos, álcool, tabaco, enfim, e às vezes são pessoas boas, um ou outro lado. O cara até ajuda, colabora, mas lá no fundo ele tem esse lado dos vícios, vamos chamar assim, do equívoco, né? No equívoco de alguma forma. Então, isso aí que o Eduardo colocou é importante mesmo também, porque é que quando os espíritos têm uma vantagem tremenda sobre nós, né? Porque ele consegue captar nosso pensamento, os espíritos conseguem captar aquela má tendência que cada um de nós traz, aquele amigo traz, mas nós, quando olhamos uma pessoa assim, que às vezes conhecemos pelo, assim, de nossos contatos, né? Até mesmo dentro da nossa família, pode acontecer isso, são mais próximas, né? Você olha assim, poxa, mas ela. Eu já vi várias e várias situações assim, vi em casa assim, nossa, aquela era uma pessoa tão boazinha, tão boa, assim, educada. E aí, às vezes, cometem coisas terríveis, né? Coisas terríveis. Pela sociedade, pela aparência, pelo convívio que a gente tem com ela, né? Quem somos nós para entender, né? Agora, pô, ela traz algumas tendências aí às vezes ela despacha tão bem, né? Entra aqui na sociedade. Né? Às vezes aí nós sabemos aí já desses serial killers aí, desses mais cometidos aí, pessoas que às vezes, pela sociedade, ali próximo ali, eram pessoas sem suspeita nenhuma, né? Pessoas, e quando você percebe, puxa, quem somos nós, né? Entender o íntimo de cada pessoa. Né? Até das pessoas que estão do nosso lado, próximas de nós, né? É difícil a gente conhecer. Né? Imagina, assim, pessoas que às vezes a gente convive. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nos nossos julgamentos, né? Nossas análises, né? Dessas pessoas. Eu gostaria de partilhar, de contar uma história para vocês, uma história verdadeira, é, que eu fico muito triste. Então, assim, tenho meu tio e minha tia. Meu tio já é falecido. Meu tio é o irmão da minha mãe, falecido. Eles tiveram 2 filhos. Esses 2 filhos foram tratados com o maior carinho, com o maior amor, com o maior respeito. Isso a gente presenciava, né? Apesar de a gente saber que tem intimidades que a gente não sabe, mas era o que a maioria via, era o que a gente via. Eu cresci, com esse tio, eu conhecia ele. E ela também era uma pessoa maravilhosa, o casal se dava muito bem. Um belo domingo, já o rapaz, primeiro tiveram problemas com o filho caçula, com problema de crescimento, correram com médicos, hospitais, até foi bem no começo que surgiu aquela injeção que ajuda no crescimento, né? Mas no tempo deles ainda era uma coisa nova. Enfim, sempre se dedicando aos filhos, à família. Um belo domingo, eles foram chamar o filho mais velho para almoçar. Quando ele não respondeu e não respondia, meu tio resolveu arrombar o quarto e se deparou com o filho enforcado. Ele se matou. Logo, uns meses depois, meu tio não aguentou devido a tanto sofrimento e faleceu do coração. Ficou a minha tia com o caçula. Alguns poucos anos depois, num domingo também, ele dormia num quarto fora de casa, assim, numa churrasqueira, assim, era a opção dele dormir lá. Ela foi lá, abriu a porta e viu o filho todo esfaqueado, morto. O filho mais velho se envolveu com drogas. O filho mais novo, tudo que ele viu, o sofrimento dos pais, o sofrimento do irmão que se matou, porque, segundo o que consta, é que os caras lá das drogas estavam ameaçando a família. Também se envolveu com drogas. Daí fica assim a minha pergunta, né? Essa minha tia hoje, ela tá bem, assim, né? Ela tá vivendo, tá lá, tá até bem conservada e tudo. Mas, caso dela,
por que tanto sofrimento assim, né? Será que ela tinha que passar por isso? Então, são coisas que acontecem que às vezes dá, por isso a minha preocupação, sempre pergunta em relação a vícios, porque eu não entendo como é que pode a pessoa sofrer, fazer e acontecer isso. Então, nós comentamos já sobre isso. É que às vezes vai pulando de novo terceirizado. É claro que se as pessoas já veio com essa programação reencarnatória para nascer naquela família, para acontecer essas questões ali, e era pelo contrário, o objetivo era que pudesse superar isso. Mas aí sucumbiram. Foi um erro de força, de experiência, mas sempre teria o objetivo de superar tudo isso. Agora, com certeza, a tua tia, todas as outras pessoas envolvidas nisso, Deus não é injusto, não está querendo dizer injustiça nesse sentido. Se passou por isso, porque realmente teria que passar por esse aprendizado para aprender, né? Porque nós sempre temos que estar, sempre passando a terceirizar, né? Porque foi culpa do. Porque. Não, claro, não estou dizendo assim que não existe essa influência que nós colocou assim. Mas não podemos sempre ter a certeza, sim, que se passou por essas experiências, é porque necessitava passar, né? Tem outro sentido, assim, de estar colocado. Paulo, você queria comentar? Eu vi que você... Eu tenho aqui comigo, e isso me preocupa, aproveitar o Carmen colocou aqui, porque na minha forma de pensar aqui, existem algumas situações, né, alguns fatores que a gente tem que considerar que eles podem interferir, né, na questão do livre-arbítrio, para o lado bom, né? E aí ela falou a questão de drogas, isso aí é uma questão super importante, e eu colocaria até assim determinadas condições socioeconômicas e algumas coisas que a gente não dá muita importância, porque quando a gente fala droga, a gente fala cocaína, a gente fala nas anfetaminas, fala no álcool, etc. e tal, maconha, enfim, essas que a gente tem conhecimento e tantas outras que hoje têm drogas sintéticas muito nocivas, né? Mas eu colocaria coisas assim, por exemplo, antidepressivo. Existem algumas medicações, principalmente os que inibem a recaptura da serotonina, que podem trazer ansiedade, que podem trazer, inclusive, pensamentos suicidas, e são drogas que estão aí, a medicina prescreve isso a qualquer sinal que o paciente esteja aí passando por alguma crise, né? E sem, às vezes, a maioria dos psiquiatras que eu conheço prescreve e pede o paciente voltar um mês depois. Eu acho isso minimamente absurdo, né? Outras situações, por exemplo, para sono, a gente vê muita gente tomando medicamento para o sono, né? Então, isso aí traz, né, alterações cognitivas, muitas vezes, e o paciente fica confuso para tomar uma atitude, ou de repente fica mais. Né? Tem drogas que fazem efeitos paradoxais, o paciente tem muitos pesadelos vívidos e fica, inclusive, com medo de dormir. Droga para pressão arterial, ninguém dá nada, mas essas drogas vasoativas, elas trazem efeitos colaterais que mexem com a parte psicoemocional, porque ela gera ansiedade muitas vezes. Então a gente fica muito atento nessas drogas mais comuns e esquece de ver esse lado. Então acho que nós que estamos dentro da doutrina, estudando, né, tentando entender esse processo todo, a gente tem que ter esse olhar atento também no nosso seio familiar, naqueles que estão próximos, para a gente poder formar um pouquinho a opinião, trazer mais cuidado e, principalmente, entendimento, procurar entender que a gente pode estar, num momento qualquer do dia, né, frente a uma pessoa que a gente pode, muitas vezes, com um gesto simples, né, trazer conforto, trazer um bem-estar para essa pessoa, porque eu vejo, no meu consultório, eu vejo muita gente, mas não é pouca gente, eu vejo muita gente que está tomando medicamento e não está nem sabendo por quê. E eu trato muito paciente mal medicado, paciente que se automedica e cheio de efeitos colaterais. E essa questão do livre-arbítrio, ele pode ser o livre-arbítrio da pessoa tomar uma decisão que traga benefício para ela e para o outro. Ele pode tomar uma decisão
nas prateleiras de Tá meio farmácia. ruim o som do tudo. Tá meio ruim o som do som. Então, não, então, Paulo, até interessante que você colocou nesse ponto dessa maneira aí, e nós estudamos aí, a Carmen estava presente, nós estudamos lá no DEON, um estudo teórico nosso, nós estamos colocando lá, sobre o suicídio, né? Então, lá, quando eu estudo o suicídio, nós vamos estudar aqui no Livro dos Espíritos, para frente, tem a questão mais para frente, entra bem nesse ponto que o Paulo colocou. Então, existem os atenuantes, os agravantes, né? E, então, lá, sempre é digamos assim, uma, um, uma, um erro, uma falta perante a justiça divina. Não tem como você escapar disso. Agora, as consequências disso é muito variável. Se a pessoa acontecer nesses casos, que o Paulo está colocando, muitas vezes assim, ele pode, dizer assim, vai ser suicídio, ele vai ter que sofrer as consequências dos seus atos, por conta da vida que ele tirou, mas ele pode ter vários atenuantes que influenciou ele. Inclusive, ele coloca até a questão, lá no livro da Bíblia, que não é culpado aquele que está mentalmente desequilibrado, digamos assim, num certo ponto, não é considerado suicídio a pessoa que tira a vida nesse estado, né? Porque ele não tinha consciência daquilo que estava falando. Então, são temas, nós estamos adiantando aqui agora, mas nós vamos estudar no livro dos Espíritos, e foi interessante isso, que a Carmen estava presente também, eu sei, a Isabela, que nós estudamos lá no DEON, né? Foi estudado, e que caiu em todos essas questões aí, que é dos atenuantes, dos agravantes, né? As coisas que acontecem. Sempre vai ser um equívoco, não é? Mas aí vai ter várias questões que podem atenuar ou agravar todas as circunstâncias. Inclusive, ele fala bem claro, o texto deixa bem claro lá, quando a gente está no livro do Espírito aqui, que questões de pessoas que, digamos, loucos, aí, mentalmente desorganizados, até ele não é nem culpado pelo suicídio. Olha, então, o Espiritismo, ele entra, ele aborda essas questões, né, da maneira. Não podemos generalizar isso em termos de culpabilidade, digamos assim. Paulo, eu quero te agradecer, você acabou me ajudando com o que você falou agora, porque eu sou depressiva há muitos anos e tomo remédio para dormir e tomo remédio depressivo. Vou ficar atento. Imagina, e eu sempre digo assim, esse grupo, ele tem uma afinidade que a gente um dia vai saber de onde, a gente não está reunido aqui por acaso. Então, certamente, a gente está aqui também se ajudando, né? E ajudando aqueles irmãos espirituais que estão aqui nos assessorando e nos assistindo também. É por isso que é importante a gente comentar, né? Por isso que a gente pode julgar, por isso que eu sempre falei de julgar, que às vezes costuma julgar, né? Porque vai acontecer isso, que vai fazer isso aqui. Não, peraí. Quem somos nós para saber o que passou na cabeça dessa pessoa? Né? Cometer aquele ato? Quem somos nós, né? Nós podemos criar algumas hipóteses, mas olha lá ainda, né? Lá a gente ficar aí condenando os atos disso aí. Uma coisa é certa, se a família, se ela passou aquilo ali, é porque realmente ela pode aproveitar aquilo para tirar um aprendizado das coisas negativas e assimilar as coisas positivas. E tudo sempre tem um ponto positivo, sempre tem um aprendizado em tudo. Mais alguém quer comentar? Você estava presente, né, Carmen, sobre nós falamos sobre o suicídio, né? Sim, estava sim. Foi bem interessante também. Mas é legal, é legal a gente participar, porque às vezes eu sempre pensei e acho, coincidências não existem, né? E de repente, nesses assuntos todos, surgiu algo que eu não tinha pensado. Eu não pensava em droga como o Paulo falou agora. Para mim, droga era esses entorpecentes, o álcool, enfim, apesar de saber que é uma droga, mas não pensava nesse sentido, né? E é uma coisa que, para mim, vai ser bom repensar, porque eu uso, né, o antidepressivo e uso o remedinho para dormir.
e tenho pesadelos, tenho sonhos bem. Então, assim, parece que ele falou para mim, entendeu? Isso é legal. É um entrosamento legal. Assim como o Deon aqui, a gente se entende, acaba para cada uma acaba indo alguma coisa que serve para como experiência, como um caminho, uma luz. Você quer ver uma outra droga que está em voga agora aí, que é a questão de emagrecer aí também, né? Virou uma coisa assim maluca, né? E aí as pessoas, todo medicamento, claro, tomado sob a orientação do médico, né? Então, um médico sério, profissionais sérios, ela tem funcionalidade, ela é perfeita, né? A dose certa e isso com acompanhamento é perfeita, mas aí já virou uma questão assim que as pessoas, eu já conheci várias pessoas ligadas à família, assim, que ficam no desespero danado sobre essas drogas, compra elas sem nenhuma procedência de outros, né? Compra aí as que vêm do Paraguai, sei lá onde aí, compra sem acompanhamento médico. Isso é um perigo também, né? Porque mexe com tudo, né? Mexe com o emocional, mexe com muitas coisas. Né? E aí as pessoas ficam todas, né, desesperadas. Uma coisa que pode ser muito útil, se souber ter acompanhamento sério e coisa assim, acaba, que nem o Paulo falou, pode ter um estrago tremendo na parte psicológica mesmo das pessoas, né? Puxa vida, na parte do corpo físico, né? Mexe com tudo, né? Eduardo, tá meio baixinho o teu som. Quase não estamos ouvindo, Eduardo. A do teu som tá bem baixo. Abaixa o microfone que está aí pendurado para cima. Ai, minha. Grande Isabela. Isabela sempre descobre. Deixei de lado. Assim. Mas a única coisa que dá para tomar sem receita é água. Agora ficou bom o som. Né? O resto, gente, não tem jeito, né? Não, mas é muito importante isso aí. Como o acaso não existe, nós não estamos aqui por acaso. E é assim, às vezes uma conversa num ponto de ônibus resolve a vida de uma pessoa. Né? Isso aí. Um abraço bem dado, né? Uma palavra carinhosa. Se precisa de ajuda, eu estou aqui, isso aí resolve. Falou. Mais alguém? Comentar? Alisandra? Eu tenho uma coisa para comentar. Eu tenho um vício de cigarro. Fiquei 9 anos sem fumar e faz uns 4 meses que eu voltei. E hoje, ouvindo que eu preciso de volta, preciso não, devo, né? Parar de fumar, porque eu fui forte, eu tenho que ser forte novamente. Mas é doloroso. É um vício também. Preciso encontrar aquela força e parar de volta. Elisandra, Tá totalmente errado. faça o seguinte, não compre mais. Tenha vergonha de pedir. É verdade, eu tenho que parar de comprar. Para de comprar, primeiro passo. E sinta vergonha em pedir. É o segundo passo. Uhum. Se você toma café, você segura esse um pouquinho. Eu fumei com todo mundo dos 16 aos 20, mas resolvi parar porque eu achei que faz mal. E é coisa de adolescente mesmo, né? Então, faça isso que ajuda. Tome água e pronto. Daqui a pouco você vai esquecer essa coisa. É verdade. Espero Para de semana que vem e bota já está contando, não sou mais. vergonha. Sinta vergonha de pedir. Verdade. E eu sempre oriento as pessoas assim, pare mesmo, pare. Esse negócio de vocês estão diminuindo, não funciona. Porque o nosso cérebro, ele é danado. Se a pessoa vai diminuindo, mas ele percebe a gente para, não tem como, tem que chegar e parar mesmo. É difícil, claro. Então, eu conheço pessoas com problema de bebida alcoólica também, mesma coisa.
Eu falo que a minha experiência minha, quando eu era jovem, eu acho que uns 25, 30 anos, aí uns 30 anos atrás, eu tinha o hábito de beber e bebia, bem mesmo. E aí um dia parei, falei, vou parar. Eu até o meu irmão, o falecido já havia, nós estávamos numa viagem, nós ainda para o Paraguai, ver algumas questões lá dentro da empresa, e aí nós tomamos um trago, um isolante lá, ficamos meio... Aí eu falei para você, olha, a partir de hoje eu não vou tomar mais nada. Aí eu, se você parar também, eu paro também. Parei. É difícil? É. Nossa, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois, você cria o hábito que você nunca mais... Mas aí parei. Aí eu ficava... Aí tem outros colegas nossos, conhecidos, até sobrinho. Não, eu vou diminuir. Mas diminuir hoje está com problema de alcoolismo. Quer dizer, não funciona. Você tem que chegar e falar assim, olha, isso aqui não me convém, eu não tenho condições ainda, não estou preparado, então vou parar. É fácil? Claro que não. É possível? Claro que sim. Hoje existe terapias, existe tantas coisas aí que podem ajudar a gente a superar isso, né? E até questões medicamentosas, né? Alguns remédios ajudam. A principal arma para isso aí é você ter coragem de parar. É. Decisão. Isso. Isso me faz mal. Se você tem um maço de cigarro com 2, 3, 4, 5, 10... Joga fora. Joga fora agora. E nunca mais compre. Você vai dormir melhor, você vai ter melhor apetite, você vai se sentir bem. E quando você for no dentista, os dentes não vão estar amarelos. É bom. É verdade. Perfeito. Perfeito, é isso, é isso. Mais algum comentário? Eu só queria reforçar o que o Ado colocou aqui, porque assim é muito mais fácil a gente prestar atenção nas coisas ruins que a gente acaba, dos erros que a gente acaba cometendo, né? E se a gente, como a Elisângela falou aqui, o Ado colocou do cigarro, se ela deixar o cigarro e ela pensar de forma positiva no quanto guerreira, no quanto forte ela foi, ou seja, com uma boa ação que ela está fazendo para ela mesma, e evidentemente você fazendo essa ação para o seu corpo, você está favorecendo, né, o teu espírito, o teu lado espiritual, pela saúde que você está trazendo para o teu corpo, né? Você valorize aquilo que você faz de bem, né? E valorize deixar um vício, um hábito ruim. Isso é importante. A gente às vezes fica pensando muito no lado negativo das coisas e deixa de valorizar os positivos, né? Perfeito esse raciocínio do Paulo aí. É verdade. Puro verdade mesmo, porque às vezes a gente tem que focar sempre no benefício que vai ter isso. Né? Falou. Benefício moral, social e físico, né? E financeiro também, viu? Financeiro, tudo. É verdade. Então, aí você começa a superar, por exemplo, assim, o sofrimento, né? A ansiedade, tudo que acontece no cigarro, aí, esses efeitos ali contínuos, tudo. Aí você tem que pensar no ponto positivo. Puxa, mas isso aqui pode ser bom para mim. Eu conheci uma pessoa que fumava. Eu nunca fumei, graças a Deus, esse hábito eu nunca tive, mas eu conhecia uma pessoa que fumava. Eu ia pescar junto com ele tinha pescar, levava 4, 5 maços de cigarro, fumava cada cigarro um atrás do outro, praticamente. Aí um dia deu um piripaque nele, um infarto, quase foi, né? Teve que fazer botar aquele assistente, sei lá, teve que parar, né? Que tem problema no pulmão, um monte de coisa assim, aí parou, né? Mas precisou chegar nesse ponto. Então você tem que pensar nisso também, falar, puxa, se eu não parar, pode acontecer isso para mim, então eu vou parar porque faz bem para mim, que, né? O meu corpo físico. Uma funcionária minha, uma vez, na década de 80, ela pediu um aumento e ela fumava. Daí eu olhei assim e falei, vamos dizer, dinheiro de hoje aí. Ela pediu lá um aumento de, sei lá, 300, 400 reais, dinheiro de hoje. Daí eu falei, eu dou metade. Ela, mas seu pão duro. Eu falei, não, a outra metade, eu dou essa metade se você parar de fumar. Daí você ganha o que você quer. Você deixa de comprar e eu ajudo aqui com a outra metade. Ela continua a fumar. Fazer o quê, né? Tá aí, gente. O nosso horário já passou um pouquinho, mas acho que é bacana essa conversa. Acho que esse é o objetivo do nosso estudo, do nosso grupo. A gente trocar nossas experiências, conversar um pouquinho sobre as questões. Senão não teria sentido a gente ficar só divagando sem nós colocarmos as questões do nosso dia a dia, nossa experiência.
Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Acho que hoje é o Eduardo, né? Porque na última foi o Paulo. O Eduardo não veio na anterior, então hoje ele faz a prece. Eu sou o que mais fala aqui. Mas hoje você. Hoje foi de rachar aí. Não, hoje está produtivo. Vamos ver se eu entro no clima. Bom, vamos agradecer sempre a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, amigo de todas as horas, aos bondosos amigos espirituais, aos nossos mentores, de cada um, pela companhia que sempre nos ajuda a procurar melhorar através do aprendizado, da troca de experiências, para que possamos ainda e sempre buscar o caminho do conhecimento para podermos avançar nesse nosso processo evolutivo. Que Deus abençoe a todos, nos traga, continue a nos trazer a paz e que no momento do nosso descanso possamos, na oração, ter a companhia também desses bons espíritos para que nos auxiliem a ter um sono reparador, bons sonhos, boas companhias e aprendizado. Que assim seja. Assim seja. Sim. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite.